tem sido bem requisitado para falar nas igrejas batistas reformadas Brasil afora. E os irmãos aqui da igreja gostam muito de quando é ele que fala. Então a gente tem essa alegria de tê-lo falando conosco nessa manhã, tá bom? Então eu peço a vocês que estejam atentos à aula. Ele vai falar sobre o tema aí que vocês estão vendo, né? Evangelização e discipulado. Vai ser um tempo de muito aprendizado para nós, certamente, tá bom? Então, pastor Levando, está com a palavra. Muito obrigado, irmão, por nos abençoar. Já tem água aí para você? Tem, tudo certo. Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor seja conosco, continue conosco essa manhã. Deixa eu fazer uma oração e nós damos início. Eu explico um pouquinho para vocês o que nós vamos refletir essa manhã e aí nós seguimos daí. Então, vamos orar. Nosso Senhor e Deus, como nós somos agraciados por Ti, ó Pai, pelo santo privilégio de nos reunirmos nesse dia tão maravilhoso, tão glorioso, preparado pelo Senhor, Deus, para providencialmente sermos alimentados por Tua palavra, tendo a nossa mente iluminada pelo Teu santo e glorioso Espírito, ó Deus. Que o Senhor continue conosco, nos levando à reflexão daquilo que certamente precisamos ouvir, para a glória do Senhor, ó Deus, para a edificação da igreja do Senhor, para a exaltação do nome de Cristo, para o avanço do Teu reino, ó Deus. Que o Senhor, sobretudo, baixe as nossas guardas para recebermos do Senhor, não de homens, para entendermos que é o Senhor que fala conosco, ó Deus, que as palavras que o Senhor separou, mesmo que por meio de lábios de pecadores, sejam recebidas por nós como palavras do Senhor, como voz do Senhor ao nosso coração, ó Deus. Que o Senhor coloque diante dos nossos olhos os desafios necessários para a nossa edificação e para a exaltação do nome de Cristo. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, por misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu gostaria de compartilhar com vocês, e eu trouxe alguns slides para isso, um pouquinho daquilo que nós vemos na nossa classe de discipulado Novos Membros. Diante dos vários temas que nós abordamos lá, eu gostaria de compartilhar com vocês algo relacionado à evangelização e discipulado, mas não a prática em si, a necessidade de análise pessoal para nós colocarmos em prática algo. Sem sombra de dúvidas, evangelização e discipulado é algo que foi muito natural algum tempo atrás, e alguns círculos eclesiásticos é bem natural, mas para nós é um desafio absurdo por causa da cultura de consumo que nós vivemos, por causa do ativismo que nos assalta, principalmente nos grandes centros, faz com que a evangelização e discipulado seja um desafio absurdo para nós, porque isso diz respeito à renúncia. E então faz com que nós nos deparemos com um grande gigante a ser vencido, com um grande monstro a ser vencido. E eu vou refletir com vocês, vou apresentar a disciplina, o tema que nós vamos refletir, vou falar um pouquinho do porquê, e aí nós vamos seguir daí trazendo aplicações pessoais. Então, nós precisamos partir já do pressuposto que essa aula é uma aula reflexiva. É um ponto de parada onde nós refletimos onde nós estamos. Por isso que, apesar do tema ser evangelização e discipulado, o tópico que nós vamos tratar é a necessidade de reformar a nossa cultura pessoal, a forma como nós enxergamos essa temática e como nós olhamos para dentro de nós para desenvolvermos aquilo que é esperado de nós. Então, em alguns momentos, eu vou talvez encurralá-los, colocar vocês no canto, para que vocês reflitam diante de algumas verdades bíblicas. Verdades que algumas vezes nós não olhamos, porque se nós olharmos para algumas dessas verdades bíblicas, talvez nós enxerguemos alguma feiura em nós que nós não gostaríamos de enxergar. Então, o meu propósito é justamente fazer com que nós enxerguemos essas feiuras em nós, para que nós possamos nos aperceber de onde nós estamos nessa reflexão que é bíblica, mas que nós nos afastamos dela,
para não enxergarmos tanta feiura assim, como na verdade é. Então, vamos lá, vocês vão entender. O meu propósito não é insultar vocês, não é constranger vocês, é fazer com que nós vejamos de fato que nós somos bem mais inundados por uma cultura mundana do que por uma cultura bíblica, embora nós estejamos vivendo a vida da igreja. Porque é muito sorrateiro, porque não são questões imorais que colocam o mundanismo dentro do crente. São questões que nós julgamos, por exemplo, amorais. Não são imorais, não são morais, mas são questões que simplesmente vão entrando na nossa vida e nós não percebemos que nós estamos sendo conduzidos para distante das Sagradas Escrituras e da vida cristã. Então, em alguma medida, seja maior ou menor, toda igreja local é uma agência missionária. E eu sei que, sem sombra de dúvidas, pela perspectiva dos pastores, vocês escutam muito sobre isso. Isso quer dizer que aqueles que compõem uma igreja local precisam ter uma mentalidade missional. Essa reflexão já é muito antiga, embora os coaches hoje em dia falem de mindset, né, sobre essa mentalidade. Mas essa mentalidade é a atmosfera que envolve as nossas convicções, a atmosfera que envolve a nossa consciência, que tem que ser escrava das Sagradas Escrituras, que tem que ser submissa das Sagradas Escrituras. Então, é uma mentalidade que cria uma cultura. A harmonização na igreja local é quando todos nós temos a mesma mentalidade para formar uma mesma cultura. Isso significa unidade e harmonia na igreja local. Ou seja, evangelização e discipulado são características intrínsecas a todo crente. É impossível olhar para as Sagradas Escrituras e não enxergar isso. É impossível ler Atos dos Apóstolos e não enxergar isso. Ou seja, evangelização e discipulado é algo intrínseco a um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. Então, nós precisamos de alguns pressupostos quando nós nos achegamos a essa temática. Alguns fundamentos sobre evangelização e discipulado. Primeiro, missões não diz respeito à salvação, objetivamente falando. O pastor John Piper, naquele livro Alegrem-se os povos, falam muito sobre isso. Missões diz respeito à adoração. Significa engrossar as fileiras daqueles que adoram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador, como Rei que Ele é. Então, no primeiro momento, não diz respeito à salvação de pessoas, mas à adoração do Senhor Jesus Cristo. Então, a missão da igreja é justamente essa, a adoração. Outro pressuposto, evangelização e discipulado, e é algo que eu aprendi que primeiro nós precisamos evangelizar pessoas e depois discipular essas pessoas. Eu aprendi isso nos meus primeiros anos de igreja, né? Com o desenvolvimento dos estudos. Então, eu percebi que, e aí eu estou sob os ombros de outros, né? Que evangelização e discipulado é algo permanente na nossa vida enquanto cristãos. Nós fazemos discípulo, evangelizando, e nós evangelizamos para fazer discípulos. Então, evangelização e discipulado, eles não são estágios de se fazer discípulos de Cristo, são sinônimos e algo permanente da nossa vida, seja um ano de crente, seja com 5 anos de crente, seja com 10 anos de crente. Evangelização e discipulado são um aspecto de pastoreio mútuo da membresia da igreja. É quando uns pastoreiam os outros, é quando um que tem mais tempo de caminhada auxilia outro para o nivelamento da membresia da igreja. Então, alguém que chega na igreja agora, ele pegou o bonde andando, o bonde está em andamento. A igreja tem um nivelamento de conhecimento doutrinário, conhecimento bíblico. O discipulado faz com que aqueles que já vivem mais um pouco tempo na igreja tragam aquele que chegou agora a esse nivelamento, a esse conhecimento do mesmo nível. Então, não é opcional a um seguidor do Senhor Jesus Cristo. Por isso que o subtópico aqui, evangelização e discipulado, seguindo e ajudando outros a seguirem a Cristo Jesus. É algo que diz respeito a nós. E aí nós precisamos de algumas convicções
quando nós pensamos sobre evangelização e discipulado. Na aula que nós damos lá na igreja, nós abordamos todas essas convicções aqui. Primeiro, por que fazer discípulos, o que é um discípulo, como se faz um discípulo, quem faz discípulo, onde fazer discípulos. Então, por que nós fazemos discípulo? E esses pensamentos não são meus propriamente, mas são do material do pastor Mark Dev, 9 marcas, esse é o ministério dele lá. E tem um livro, tem 2 livros que ele trabalha muito sobre isso. A Trelice e a Videira, ele trabalha sobre isso. O Projeto Videira, que é colocar o livro A Trelice e a Videira em prática, ele também trabalha muito sobre isso. E vários outros livros que ele trabalha sobre isso. Mas por que nós fazemos discípulos? Porque nós estamos numa missão de resgate. Resgatar pessoas do reino das trevas para o reino da luz do Filho. Nós estamos numa missão de resgate. E essa perspectiva deve inundar a mentalidade cristã. Nós não estamos aqui para desenvolvermos as nossas habilidades, nós não estamos aqui para angariar recursos para nós, como habitantes de outro mundo, como habitantes de outro reino, nós estamos aqui em uma missão de resgate. Então, por que nós fazemos discípulos? Porque nós precisamos resgatar cativos do reino das trevas. O que é um discípulo? Um discípulo é um aprendiz de Cristo. Então, quando nós ensinamos alguém sobre o reino e sobre Cristo, nós queremos fazê-lo não aprendiz desse mundo, que todos nós somos, como o diácono falou aqui sobre um dos ladrões. Nós queremos fazer aprendizes de Cristo Jesus. Convicção 3, como se faz discípulo? Nós não temos um meio definido, mas nós temos algumas bases para refletir sobre como fazer discípulos. Através da pregação da palavra de Deus, é uma única mensagem para o rico, para o pobre, para o branco, para o negro, para o homem, para a mulher. É uma única mensagem. Cristo é o centro. Nós fazemos isso sabendo que o Senhor requer de nós não produtividade, mas fidelidade. Então, o resultado depende dele, mas o fazer Deus outorgou a nós. Então, nós fazemos cientes de que Ele fará com aquilo que nós fazemos o que lhe agrada. Então, isso nos humilha. Isso faz com que nós façamos discípulos e evangelizemos de joelhos, na dependência do Espírito Santo de Deus. Então, primeiro, proclamação da palavra, que é uma mensagem única. Segundo, em oração e dependente do Espírito Santo de Deus. Terceiro, entendendo que o Senhor não colocou anjos para fazer isso, mas o Senhor separou pessoas como cooperadoras dele no avanço do reino. Quarto, na perseverança. Um passo de cada vez, entendendo que uma vida vale a pena, não é a quantidade, não são multidões, mas uma vida vale a pena. E é importante entender isso, porque talvez você vai precisar investir numa vida durante 1 ano, durante 2 anos, durante 3 anos, mas você vai entender que uma vida vale a pena para ser resgatada. E aquilo que nós vamos refletir hoje especificamente, a necessidade de reformar a nossa cultura pessoal. E a minha finalidade é fazer com que você saia daqui reflexivo, que você realmente considere. Aqui não diz respeito a amar teologia, não diz respeito a amar doutrina, mas diz respeito a colocar a teologia de joelhos, diante do Senhor e diante da igreja, é fazer com que a doutrina ela seja serva da igreja no resgate de pecadores para a redenção dos santos, e entendendo que o Senhor nos usa para essa tarefa tão preciosa, para essa tarefa tão especial. Então nós vamos ver 2 pontos. A necessidade de crescimento pessoal, e o ponto aqui é de que crescimento espiritual não é uma opção. Nós precisamos crescer como cristãos. Nós precisamos amadurecer. Amadurecer, crescer aqui significa subir degraus
para mais próximos de Cristo, subir degraus, sabe? É quando você olha para você hoje, com 5 anos de crente, e você tem a plena convicção de que você não é o mesmo homem, não é a mesma mulher do que você era ano passado, do que você era 2 anos atrás, do que você era 5 anos atrás. Você consegue olhar para as suas pegadas e você consegue perceber que você está mais próximo de Cristo, que você ama mais Cristo, que você ama mais o reino, que você ama mais a igreja, e você tem marcas para provar isso. Você tem frutos para provar isso. Talvez, nessa reflexão, uma das coisas mais tristes é que muitos cristãos que têm 10 anos de igreja nunca levaram uma pessoa a Cristo Jesus. Nunca discipularam uma pessoa. Nunca investiram na vida de uma pessoa. Pessoas com 5 anos de igreja amam teologia, amam doutrina, amam escutar pregação, mas nunca levaram uma alma a Cristo. Uma. Pessoas com 20 anos de igreja, com 15 anos de igreja, com 10 anos de igreja, nunca levaram uma alma a Cristo. Uma. E isso não nos causa constrangimento. É esse o ponto. E aí, eu queria realmente que os irmãos ficassem constrangidos diante disso. Constrangidos de fato. Quantas almas você levou a Cristo? Quantos anos de crente você tem? E quantas almas você levou a Cristo? Essa é uma reflexão importante para nós fazermos, porque isso revela a nossa percepção de reino. Por que isso é importante? Porque certamente você evoluiu academicamente, você evoluiu materialmente, você evoluiu profissionalmente, e como cristão, e como cooperador do reino. Então, o ponto aqui não é se você não cresce, o ponto é que áreas você cresce, que vida você alimenta, que vida você desenvolve. Esse é o grande ponto da questão. Não é se nós não crescemos, nós estamos em pleno crescimento, desde quando nós nascemos, em pleno crescimento, não só biologicamente, mas das nossas apreciações desse mundo, dos nossos interesses, dos nossos desejos. Então, é aquilo que nós galgamos e em que mundo nós galgamos. É aquilo que nós plantamos e em que mundo nós plantamos. É aquilo em que nós cooperamos, mas para qual mundo nós cooperamos? Quais são as apreciações do nosso coração? Então, para a gente avançar para o fazer discípulos, nós precisamos reformar essa mentalidade, essa cultura, pessoal, essas convicções. É aquilo que deve ser o foco da nossa energia, do nosso vigor, do nosso empenho, e contrastar aonde eu estou construindo castelos, sabe? Aonde eu estou construindo monumentos, aonde eu estou edificando, para qual mundo eu estou edificando, porque a grande questão não é se eu estou edificando. Nós estamos edificando, irmãos. Nós estamos edificando. Isso é fato. Mas se todas as nossas edificações servirem de testemunha para nós diante do tribunal de Cristo, o que elas falarão para nós? Será que o mundo vai dizer assim: ele me ama? Ela me ama, olha como ela corre por mim, olha como ele luta por mim, olha como ele me ama, olha como ele me persegue, olha como ele edifica para mim, olha. E em contraste o mundo por vir, o que dirá de você? Então nós estamos edificando, isso é fato. Todos nós estamos em crescimento, todos nós evoluímos. Onde você estava financeiramente ano passado? Onde você estava materialmente ano passado? Onde você estava academicamente ano passado? Onde você estava profissionalmente ano passado? Todos nós crescemos. O ponto é, o que é mais ressaltado em nós? Será que é condizente o nosso crescimento em todas essas áreas com os frutos que nós deixamos na igreja, com os frutos que nós deixamos para o reino? Será que é concomitante? Será que é no mesmo nível ou não? A igreja acaba sendo
um ansiolítico para nós, para que nós possamos aproveitar do mundo. O dia do Senhor é aquele dia que nos traz gozo, para nos dar aquela pitada de propósito espiritual, aquela pitada de propósito eterno, quando na verdade eu quero ganhar o mundo, e eu quero ter do mundo. Será? Então, se existe a necessidade de crescimento, existe a necessidade de levar outros a crescerem, que é uma característica de crescimento. Aqueles que crescem não querem crescer sozinhos no reino, eles puxam outros, eles carregam outros, eles caminham junto com outros. Então, vamos refletir sobre isso. Primeiro, nós precisamos definir o que é uma cultura, definir o que é uma mentalidade, para partir daí. Para que isso aconteça, é exigido algo muito importante, é exigido que a igreja tenha uma cultura de florescimento, que a igreja tenha uma cultura que floresce, ou seja, todos, existe uma atmosfera na igreja que anseia por almas, que anseia por resgate, que anseia por avanço do reino, que anseia por conversão. O que é cultura? Cultura é aquilo que forma as nossas apreciações e a nossa identidade. Cultura diz respeito a hábitos, costumes, normas, modo de vida de um grupo de pessoas. É aquilo que descreve aquele grupo de pessoas, características específicas, moldadas naturalmente, sem esforço, simplesmente por viver parte daquele grupo. A cultura, ela é unida a uma mentalidade, aqui existe uma retroalimentação, existe uma cultura que molda a minha mentalidade, e a minha mentalidade mantém essa cultura, então as duas coisas estão intrínsecas, as duas coisas estão unidas, ou seja, é necessário a adoção, ou o desenvolvimento, mudança se for o caso, dessa mentalidade, mas ela precisa ser sustentada por uma cultura. Ou seja, se eu chego aqui com uma mentalidade missionária, uma mentalidade evangelística, e eu vejo que a igreja não dá importância para isso, eu vejo que as pessoas conversam naturalmente sobre profissões, sobre carreira acadêmica, sobre casas que estão construindo, sobre carros que estão tocando, sobre a academia, sobre moldar o corpo, sobre dieta, as mulheres sobre roupa, os homens sobre barba, e ninguém fala sobre isso. A minha cultura, embora eu tenha chegado aqui com a mentalidade, essa mentalidade ela vai sendo modificada por causa da cultura que me envolve. E eu vou adotando a cultura daquele meio que eu estou envolvido. E a minha mentalidade ela é modificada. Então existe um processo de retroalimentação. Então, acabou avançando aqui. A igreja local ela precisa de uma cultura de evangelização. Contudo, uma cultura de evangelização na igreja local não começa na igreja local, mas em cada lar que compõe essa igreja. É algo que nós tecemos em casa, através do culto doméstico, através do discipulado dos nossos filhos, discipulado com o cônjuge, através na conversa, numa mesa de jantar, numa mesa de almoço. Essa cultura, esse anseio por almas, não acontece quando nós nos encontramos uma vez por semana, irmãos. 2 vezes por semana. A mentalidade de cada membro tem que ser escrava a essa realidade. É necessário os filhos verem um anseio no coração. É necessário o cônjuge ver um anseio no coração. Sabe quando você fala com paixão daquilo que lhe agrada? Isso faz parte da sua mentalidade, dos seus anseios, da sua paixão de vida. Isso começa no lar. Meg Stiles, que tem um livreto chamado Evangelização, ele diz assim, a cultura de evangelização envolve todas as pessoas, e não é algo que parte de cima para baixo. A igreja em si, ela pode querer impor a você diversas vezes um comportamento, mas se você não apreender isso, se você não agarrar isso, se você não abraçar, você nunca vai viver isso. Então isso deve nos envolver. Quando os membros vivem o Evangelho
o Evangelho brota de nós, o Evangelho exala os nossos poros, o Evangelho sai da nossa conversa. É quando você conversa com uma pessoa, a pessoa diz assim, rapaz, vira e volta, você só fala de Cristo, vira e volta, você só fala da igreja, você só fala do reino, eu estou falando de negócio, tu dá um jeito de falar do Evangelho, eu estou falando de estudos, tu dá um jeito de falar do Evangelho, isso exala simplesmente. Todavia, existem alguns agentes mortais contra essa cultura de evangelização. O materialismo, você pode colocar aqui o ativismo, e o consumismo. Esses são agentes mortais. Por quê? Porque o ativismo, o materialismo e o consumismo coloca você como foco da sua vida. Coloca você como alvo da sua vida. Você é o ser supremo para o qual você vive. E evangelização e discipulado diz respeito a sacrifício, renúncia, mortificação. Significa considerar os outros superiores a si mesmo. Significa você entender que a vida não é sobre você. Não é a respeito de você. Você é um mero coadjuvante. Você não é o ator principal. Você não é o foco. Então, esses são os agentes mortais. E se nós percebermos, irmão, se a gente fizer uma análise, assim, uma reflexão não muito profunda, nós vamos ver o quanto muitas vezes nós caminhamos de mãos dadas com esses agentes aqui. Muitas vezes. E no final das contas, não importa nós ficarmos chateados ou dissermos que não é bem assim, eu tenho que dar aos meus filhos o que eu não tive, não é bem assim, eu tenho que ter um conforto, não é bem assim. A verdade é verdade, independente do que nós pensamos. É verdade. Quando isso acontece, nós nos tornamos aquilo que nós não deveríamos ser. Nós nos tornamos sabotadores da nossa fé. Nós nos tornamos sabotadores da nossa família. Nós nos tornamos sabotadores da igreja. Sabotadores silenciosos, que não compreendem onde estão do lado da luta, do lado da guerra, do lado da batalha. Sabotadores. Sabe, esse tipo de reflexão diz respeito à intencionalidade, sabe? É você viver sabendo por que você vive e para quem você vive. Ciente de que cada escolha sua gera uma consequência positiva ou negativa para aquilo que você vive. Isso se chama intencionalidade. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito. Tudo que eu faço tem um efeito colateral. Tudo que eu faço tem consequências. Então, tome esse momento como um ponto de checagem. Um ponto de avaliação da sua cultura pessoal, individual. É um momento de nós avaliarmos onde nós estamos, nas nossas convicções, e o que nós precisamos fazer para chegarmos aonde devemos. Isso quer dizer que essa aula ela não termina hoje, ela nos seguirá durante toda a nossa vida, são como pontos de parada para reflexões constantes. O que eu fiz hoje que cooperou para o avanço do reino? O que eu fiz hoje que cooperou para a edificação da igreja? O que eu fiz hoje para a exaltação do nome de Cristo, para a proclamação do nome de Cristo? Isso quer dizer que aprender é viver. O crescimento é a vivência do que nós temos aprendido, exibido, e o exercício daquilo que tem criado raízes no nosso coração. É a evidência de que a teoria encontra a prática. É aquilo que eu sei que molda o meu coração. Essa é uma harmonização que deve ser ensinada no processo de evangelização e discipulado. Assim como você não apreendeu apenas ideias, mas um modo de vida, e é isso que deve ser ensinado, um modo de vida. O pastor Jonas Madureira tem um livro chamado O Custo Discipulado, um livro pequeno. Mas ele trabalha discipulado lá justamente como essa ideia de imitação. Fazer discípulo significa pegar na mão de alguém e ensinar como ser uma esposa cristã, um marido cristão,
um pai cristão. Significa caminhar junto, assim como o Senhor Jesus Cristo fazia. Quando as questões existenciais e questões cotidianas eram colocadas diante dele e ele respondia a isso. Por isso, um discípulo é um aprendiz. E nós somos os dois. Nós somos aqueles que ensinam e nós somos aqueles que aprendem constantemente ao longo da nossa vida. Crescimento pessoal não é uma opção, é uma consequência de ser discípulo de Cristo Jesus. Aqui significa aquilo que Paulo falou: desenvolvei a vossa salvação. Para ver se Deus está operando em nós, sabe? Porque é Deus que opera em vós. Desenvolver a vossa salvação como evidência. Então, não é para você ser, é como evidência de que Deus está trabalhando em você, de que Deus está fazendo o evangelho dele prosperar em você, porque as suas apreciações são para Ele, porque os seus anseios são para Ele, porque você o deseja mais e mais do que o ar que você respira, mais do que os bens que você tem, mais do que o conforto que tanto lhe assalta, lhe seduz como um marketing infernal para lhe atrair. Você anseia por Ele. E os manjares do rei nunca serão mais apetitosos para você do que aquela grande mesa das bodas do Cordeiro que um dia nós tomaremos. Nunca, nunca. Você anseia esperando aquele dia. Ontem vocês experimentaram um casamento, né? Então vocês anseiam esperando esse dia. Vocês acordam de manhã olhando para esse dia, vocês vão dormir à noite olhando para esse dia, você olha para essa mesa, você olha para esse banquete e você vive por isso. Então, crescimento não é a opção. Essa pessoa que está do seu lado hoje, ela precisa que você cresça. Ela precisa que você amadureça. Ela precisa dos dons que Deus lhe entregou como mordomo que você é. Para que ela seja edificada, você precisa usar os seus dons. E para que você seja edificado, você precisa que ela use os dons. A igreja não é feita só de oficiais. Oficiais não são meros mordomos de vocês. Não são meros cozinheiros de vocês. A igreja não é feita apenas de oficiais. Uma igreja que depende apenas de oficiais são como clubes que pagam os seus servos para serem servidos. E igrejas assim matam aqueles que lhe alimentam, porque é uma igreja que depende de poucos homens. É uma igreja que não sobrevive à próxima geração. É uma igreja que não sobrevive nem à sua geração. É uma igreja que sobrecarrega. É uma igreja consumista. É uma igreja materialista. Então, como nós podemos trabalhar o nosso crescimento? Meus irmãos, olha, se vocês prestarem atenção, o nosso problema não é falta de conhecimento. Não é. É o oposto. Irmãos, olha aqui. É muito difícil você preparar uma pregação e saber que você vai pregar ela uma vez. Você trabalha 3 dias para preparar uma pregação ou mais. Leva uma vida toda, né? Mas digamos que você fica 3 dias ali ou mais preparando uma pregação. E você vai pregar ela uma vez. Uma vez. E amanhã você não deixou nem a pregação esfriar e você já está escutando um vídeo do pastor Augusto Nicodemos, do Jonas Madureira, do Paul Washer, do Piper. Não é assim? É desse jeito. E na quarta-feira se preparem, porque tem outra pregação. E sábado, quem sabe, pode ter outra. E domingo de manhã, outra. Só agora vão ser 2, 2. E à noite tem outra. O nosso problema não é falta de conhecimento. O nosso problema é porque nós ainda não entendemos que nós não temos a capacidade de processamento diante de tanto conhecimento que nós temos à nossa disposição. Esse é o grande problema. E aí sabe o que é que você faz com isso? Você é um consumidor de pregação. Você insensibiliza a sua mente, você insensibiliza o seu coração, porque você transformou a pregação em meros recipientes de conteúdo.
você não fica assim, ó. Você não pega a pregação, você não é atingido pelo sermão e você não tem a seguinte disposição: ela é minha durante a semana toda. Eu vou agarrar essa pregação e eu vou sugar dela tudo que ela tem para mim. Não, você não deixa. Você já está escutando outra. E está escutando, sabe como? Fazendo comida, limpando a casa, trabalhando no computador. É assim. Cadê a solenidade de ouvir uma pregação? Cadê a reverência de ouvir um sermão? É um mero receptáculo de conteúdo. Sermões assim não dobram os nossos joelhos. Sermões assim não fazem as nossas almas chorarem, derramarem, se prostrarem diante daquele que ele reflete. O grande ponto é esse: por não suspeitarmos de nós mesmos, nós não entendemos que um dos maiores instrumentos de Satanás hoje é tirar da pregação o seu peso. Tirou completamente o peso do sermão. Tirou. Assim como dos livros. Nós não temos a capacidade de processamento que nós julgamos ter. E esse é o maior problema da nossa geração. Diante de tanto conteúdo, nós não entendemos que nós não conseguimos processá-lo. Nós simplesmente não compreendemos. E esse é um grande prejuízo para nós. Porque para uma pregação atingir o nosso coração tão insensibilizado pela enxurrada de pregações, nós precisamos ralar muito, irmãos. Muito, muito mesmo. E aí o que é que nós precisamos fazer? Potencialize a instrução que você recebe. Venha com cadernos, faça anotações, faz com que os seus devocionais durante a semana, as suas reflexões durante a semana, seja com base no púlpito que o Senhor deu para lhe pastorear. Esse é o púlpito que lhe pastoreia. Não são as redes sociais, não são os influencers. Esses, sai para lá. É esse púlpito que edifica a sua alma. É esse púlpito que instrui a sua mente. A doutrina que você tem que crer é a que sai desse púlpito. Não é que o influencer tal, não é que o pastor notório tal fala, não é. É esse daqui. Potencializa isso. Vai fazer cultos domésticos? Faz com base no sermão que você ouviu. Faz com base na sua anotação. Potencializa, otimiza. Quando a sua criança está ouvindo aqui, você diz assim: ó, meu filho, você ouviu o que o pastor falou, não ouviu? Pois o que você entendeu? Vamos refletir sobre isso. Você passa 2 dias refletindo sobre isso, 3 dias refletindo sobre isso, você potencializa a instrução do sermão, você não menospreza o conteúdo do sermão. Porque quando nós ouvimos e descartamos, é isso que nós fazemos, irmãos, nós desprezamos, e nós estamos insensibilizando nosso coração, e nem sequer nós percebemos disso, porque nós estamos preocupados, parece que mais com conteúdo, e não com aquilo que a mensagem faz com a nossa alma. Então medita nessas passagens, rumina, absorve, observe como as explicações foram feitas e como o pregador ele chegou nessas explicações, como ele chegou a essas aplicações, como é que ele fez isso, como é que ele percebeu isso aqui nesse texto, porque os pregadores expositivos eles explicam. Eles ensinam a você, é isso que a pregação expositiva faz, e ensina a você pensar expositivamente, ensina a você como estudar a Bíblia. Escreva como aquela mensagem lhe desafiou, como ela expôs você. Sabe, não fica refletindo assim: o pastor soltou uma indireta para mim, o pastor sabia desse problema, ele falou. Não, entenda que é o Espírito Santo que fale, como aquela mensagem lhe desafiou. Como aquela mensagem expôs você de uma forma que nem você queria ver a si mesmo, como ela expôs você, e persiga isso. E aqui, irmãos, a oração ela é fundamental, porque é a oração que vai abrir a porta do nosso coração para que os pastores que Deus nos deu entrem com alimento. É a oração. É a oração que vai baixar as nossas guardas, é a oração que vai assentar a teologia no nosso coração, sabe? Sabe quando você transforma a teologia em um recurso piedoso? É a oração que faz isso. Porque até Satanás foi um grande teólogo.
É a oração. A oração que vai transformar a teologia em piedade. É a oração que vai nos colocar no lugar que nós devemos ficar, de joelhos, olhando para o Deus no lugar que Ele tem que ficar, exaltado sobre nós, com toda glória, com toda majestade. Na oração, diz o pastor John Piper, na oração fica bem claro quem é o pedinte e quem é o provedor, quem é o necessitado e quem é o exaltado, na oração. Então é a oração que baixa as nossas guardas, é a oração que nos humilha, é a oração que nos mortifica, é a oração que nos quebranta, é a oração. Teologia sem oração é conteúdo morto e frio. Serve para nós nos desculparmos dos nossos pecados. Sabe quando alguém vai exortar você diante de um pecado? Aí você tem teologia, mas você não tem contrição. Aí o que é que você faz? Você debate. Você debate com o pastor, você debate com o irmão. Por quê? Porque você tem teologia, mas você não tem contrição. Você não tem. Porque suas guardas estão levantadas. Mas se você tivesse contrição, você diria assim, não, pastor, eu sou bem pior do que isso. Isso daí é o que o Senhor vê. O que o Senhor não vê é o que me assusta. Eu sou bem pior do que isso, pastor. Meu irmão, eu sou bem pior do que isso, mas olha, eu vou falar sincero com você. Sabe, até quando você está sendo injustiçado, você diz que está sendo injustiçado, aí você diz assim, olha, eu não fiz isso, mas eu sei que eu poderia fazer isso e muito pior do que isso. Então, obrigado por alertar, porque se eu deixei parecer isso, é porque eu não estou fazendo da forma que eu deveria fazer. Obrigado, irmão. Nós fazemos isso, irmãos? Nós não fazemos isso, não. Nós não fazemos, nós levantamos as guardas. Por que está falando isso de mim? Por que essa injustiça? Por que nós fazemos isso? Porque nós não nos enxergamos da forma como nós deveríamos nos enxergar. Sabe? O pior dos pecadores. O pior dos pecadores. Então, não há transformação sem oração, irmãos. Não há. Ela vem antes da transformação, ela segue a transformação. Então, se existe a necessidade de crescimento pessoal, existe a necessidade de levar outros a crescerem. E se nós não crescermos, nós não levaremos outros a crescerem. Então, discípulos de Cristo, eles são aprendizes que avançam e fazem outros discípulos de Cristo. Fazemos isso através da proclamação da palavra de Deus, como vimos, em oração, na dependência do Espírito Santo de Deus e em perseverança, um passo de cada vez. O desafio aqui é a inércia diante de contrastes de crescimento. Então, a inércia espiritual é revelada de uma forma ainda mais grandiosa diante do seu crescimento em todas as outras áreas. Mas não a espiritual. Em todas as outras áreas, mas não a espiritual. Ou seja, embora compreendamos essa verdade, nós não a exercemos. No entanto, nós vacilamos em perceber que é exatamente a prática. Uma vida que exibe a apreensão de tais convicções, que testificará se nós estamos crescendo em Cristo ou não. E para isso nós precisamos avaliar, ou então nós precisamos desenvolver isso, essa necessidade de levar outros a crescerem em pelo menos 4 esferas. E aqui são só orientações básicas. No nosso lar, esferas onde nós podemos levar outros a crescerem. No mundo ao nosso redor, universidade, escola, trabalho, na própria igreja e em pequenos grupos. Então, nos nossos lares, reflita no que você tem feito e pode fazer para inserir a leitura bíblica e a oração entre os seus. Como você pode fomentar conversas que girem em torno de temas bíblicos. Olha, eu estava com esse problema aí mais interessante, que eu ouvi um sermão e aquele sermão me desafiou. Sabe quando você auxilia alguém e você não vai para pragmatismo? Você sempre leva as suas conversas ao redor do evangelho.
e mostra como a igreja foi um instrumento de graça na sua vida. Considere a necessidade de cada um deles e seja diligente, seja intencional, seja falando com seus pais, seja falando com seus filhos, seja falando com seu cônjuge, seja falando com seus parentes, no aniversário que você está, numa conversa aleatória que você esteja, mas de alguma forma você encontra um jeito de inserir ali as perspectivas bíblicas, a necessidade de oração. No mundo à nossa volta, seja no trabalho, nos estudos, na sociedade como um todo, torne a sua rotina intencional. Quantas pessoas Deus leva a você todos os dias? Seja comprando um pão, seja dando um passeio no parque. Quantas pessoas Deus coloca diante de você que precisam ser resgatadas? Que se você olhar intencionalmente, que se você olhar, você vai perceber que aquelas pessoas estão presas por garras infernais, por garras demoníacas. E o que você faz com isso? Na verdade, você enxerga isso. Você sente os gemidos daqueles que estão sendo aprisionados por esse mundo e por Satanás. Você consegue perceber isso. O que você tem feito com as pessoas que Deus tem levado ao seu redor? Todos os dias Deus apresenta perdidos a você. Todos os dias, o que você faz com isso? Eu tenho sido intencional nos meus relacionamentos, mas existe uma pergunta que antecede essa, porque nesse mundo que nós vivemos hoje, nessa geração ativista, consumista, a dificuldade é ter relacionamentos. Será que eu tenho relacionamentos com essa mentalidade discipuladora? Eu quero fazer amizade. Não, o propósito não é esse. O propósito não é fazer amizade. O propósito não é fazer amigos. O propósito é abrir o coração para injetar o evangelho, porque é isso que relacionamento faz. Uma coisa muito diferente é você ir no seu trabalho e dizer assim, olha, na minha igreja vai ter um evento, tome, você está convidado. Você não tem nenhum tipo de relacionamento com aquela pessoa, você não tem nenhuma proximidade e convida aquela pessoa para vir a Cristo e convida aquela pessoa à sua igreja, você acha que ela vai receber isso como? Pai, aquele fulano nunca falou comigo, aquela menina mal fala comigo, mas quando é para me convidar para a igreja dela, me convida num instante. Agora é bem diferente se você investe no relacionamento. Não com evangeliquez, sabe? Mas com a ética do reino. E você faz uma amizade, desenvolve um relacionamento, pensando que eu preciso preparar todo o terreno, eu preciso criar toda a atmosfera, para que quando eu fazer o convite para ela, quando eu fizer o convite para ela, ela vai receber diferente. Por quê? Porque agora nós já temos um relacionamento. O coração dela já não está mais tão fechado. As guardas dela já não estão tão levantadas. Então ela vai receber esse convite de uma forma diferente. Isso se chama intencionalidade. Quais pessoas do meu dia a dia eu tenho levado a conhecer e avançar em aprender do Senhor Jesus Cristo? Eu tenho feito isso com os meus filhos. Esses dias, lá na igreja, nós tentamos desenvolver essa cultura de discipulado. Então, na igreja nós temos um grupo de discipuladores e pessoas que discipulam outras pessoas, que têm prestação de contas e assim por diante. E aí, quando as pessoas chegam na nossa igreja, nós percebemos o nível de conhecimento que ela tem do Evangelho, o nível de conhecimento que ela tem da fé reformada, e nós direcionamos outras pessoas para acompanhá-las. E aí nós dizemos assim, você chega perto dela, e não precisa dizer assim, eu vou discipular você. Não. Você chega perto dela e desenvolve amizade. E aí você se aproxima de forma intencional, chama ela para tomar um açaí, chama ela para dar uma caminhada, chama ela para visitar a sua casa, e você vai criando esse relacionamento. Daqui a pouco você está discipulando ela, sem ela saber que você está discipulando ela. Então você faz isso. Outras pessoas não. Outras pessoas já chegam tão deformada que você tem que dizer assim, olha, você vai fazer um estudo com ele. Mas entenda, o discipulado tem 2 momentos. É um momento de confrontação e conhecimento teológico, né? Então, você não começa ensinando conteúdo, porque isso tem no YouTube, né? Você mostra como o conhecimento ele molda a nossa vida.
Você mostra o evangelho na prática, a teologia na prática. Então, você direciona pessoas a Cristo Jesus. Você se aproxima direcionando, avançando. O que eu posso fazer para que isso aconteça? Aí você vai, diante da sua realidade, responder isso. Eu tenho lutado em oração por essas pessoas. Eu tenho apresentado diante de Deus a vida dessas pessoas, entendendo que não depende da minha capacidade intelectual de esboçar o evangelho, mas de agir do Espírito Santo. Em pequenos grupos, na igreja nós tentamos desenvolver lá, mas olha, tem sido um desafio absurdo, irmãos. Tanto grupos pequenos como cultos nos lares. Muito difícil. Nós estamos cada vez mais nos isolando e para abrir os nossos lares tem sido assim um desafio grandioso. Nós fizemos isso poucas vezes, cultos nos lares, porque às vezes as pessoas não vão à igreja, porque tem uma série de rejeições, mas vão à sua casa. E na sua casa, escuta o evangelho de uma forma simples, como você sabe falar, com as suas percepções da realidade que você vive. Você apresenta o evangelho de uma forma séria, fidedigna, mas de uma forma compreensível para ela. Cultos nos lares, clubes de leituras. Assim como na esfera anterior, essa rotina ela torna ainda mais evidente a cultura de consumo em nós. Os nossos lares, eles são como o círculo do ego. Então, às vezes, irmãos, nós dizemos que não somos orgulhosos, mas a grande diferença é que o nosso círculo do ego aumenta um pouquinho mais. Porque antes, se nós nos preocupávamos só conosco, agora nós nos preocupamos com a nossa família. Mas isso é egoísmo do mesmo jeito, irmãos. Porque são os nossos. É a nossa responsabilidade. Discipular o nosso cônjuge, discipular o nosso filho é o básico. É aquilo que é exigido de nós. Nós não fazemos nada demais em fazermos isso. Esse é o básico do básico do básico. Não fazer que é o grande absurdo. A família pode ser o nosso círculo do ego, onde nós deixamos de evangelizar outros, discipular outros, para nos concentrarmos na nossa família. E isso serve de ansiolítico para nós. Mas eu estou investido na vida de alguém. Mas são os nossos. São os nossos. Vamos avançar aqui. Finalizar aqui. O último slide. Na igreja, sabe, muitas pessoas querem servir a igreja. Chegam para o pastor, chegam para o presbítero e dizem assim, pastor, eu estou ansioso por servir, em que área eu posso servir? Eu não sei se vocês já leram esse livro aqui, A Treliça e a Videira, né? Mas A Treliça e a Videira é interessante, porque ele mostra a treliça como as estruturas, os programas, e mostra a videira como o organismo. Então, diferente de outros livros, esse livro é muito interessante porque ele não bota um antagônico ao outro. Ele mostra que um precisa do outro. A treliça, ela serve de apoio para que a videira cresça. Então, um precisa do outro. Só que quando as pessoas pensam em servir a igreja, nunca pensam na videira. Mas na maioria das vezes pensa na treliça, porque é muito impessoal. Pastor, eu quero servir, eu posso servir na cantina, pastor, eu posso servir na zeladoria, pastor, eu posso servir na recepção, pastor, eu posso servir no financeiro, eu posso servir nas mídias. Sempre são com coisas inanimadas. As pessoas não pensam que servir. Você quer servir? Ok, se aproxima daquele irmão que está chegando para apresentar o evangelho a ele. Se aproxima. Se aproxima perto daquele irmão para nivelar ele a como nós estamos caminhando com a igreja que já fazem tantos anos. Isso é um tipo de serviço, né? Então, um ponto importante aqui, uma avaliação fundamental, irmãos. Não desperdice nada. Se aquilo que você faz não ecoa na eternidade e só ecoa nesse mundo, você está desperdiçando a sua vida. Você está jogando sua vida fora. Não importa quantos títulos você ganhe, não importa quanto progresso acadêmico, profissional você galgue, não importa, irmãos. Se você não faz para o reino, se você não faz para a eternidade, se você não faz de uma forma intencional para o Senhor, você está desperdiçando.
É simples assim. Não importa quão perfumado você faça isso. Não importa o quanto você se veste bem para fazer isso. Não importa. Essa é a verdade que permanece. Você está simplesmente desperdiçando, sendo um péssimo mordomo daquilo que Deus lhe deu. Então, esse momento aqui, irmãos, apesar de ser um conteúdo muito exortativo, reflexivo, pode fazer com que você não entenda muito bem como colocar isso em prática. Pode surgir alguns travamentos para isso. Mas o ponto é que você avalie a sua cultura, as suas percepções. Avalie onde você tem plantado, que sementes você tem lançado. E peça ajuda. Então, observe onde, como e por que você precisa modificar algo. E essa será uma avaliação constante na sua vida. Todo dia que você deitar, você vai avaliar como foi aquele dia. Todo dia. Então, faça isso. Tá bom? Bom, deixa eu fazer uma oração e aí a gente finaliza. Não sei se vai ter perguntas aí. Vamos orar. Meu Senhor, nós somos de forma tão sorrateira, Deus. Exteriormente, interiormente, nós somos de uma forma tão sorrateira, seduzidos por esse mundo, Deus. Oh, meu Pai, que o Senhor nos ajude. As reflexões necessárias, ó Deus, para que nós sejamos, de fato, cooperadores intencionais do reino do Senhor. Que nós sejamos discípulos que fazem discípulos. Que nós, seguindo o Senhor, que nós auxiliemos outros a seguirem o Senhor, Deus. Que o Senhor, por misericórdia e graça, nos faça perceber que as nossas ações têm ecoado na eternidade. Que o Senhor nos dispa de nós mesmos. Que o Senhor coloque diante de nós as nossas apreciações, os nossos anseios, o nosso próprio coração. E nos ajude, Deus, a perseguir somente aquilo que glorifica o Teu Santo Filho, que edifica a Tua igreja e que avança com o Teu reino. Apesar de nós te oramos, ó Deus, na dependência do Teu Santo Filho. E é no nome dele que oramos a Ti. Amém. Obrigado, irmãos. Muito obrigado.